chegamos! Este é o Viajando pelo Conhecimento. Viajar pelo conhecimento é preciso, é necessário. É imperativo que nós, como cidadãos, possamos fazer isso. É fundamental que os pais despertem em seus filhos a necessidade de buscarmos o conhecimento. E um dos caminhos é a leitura. Cada cidadão brasileiro precisa se conscientizar. Nós precisamos deixar essa retórica de lado, que precisamos investir em educação e tomar uma atitude real. Cobrar dos nossos governantes, em todas as esferas, seja no governo municipal, seja no governo estadual, seja no governo federal. Urgente se faz necessário para que nós possamos viajar pelo conhecimento e assim conseguimos ampliar a nossa visão de mundo. Programa de hoje, uma novidade. Foi Olá. também? Tudo me bem? cumprimente, né? Esse que está comigo aqui, esse rapaz loiro, Teodoro Danzuk Schmidt. Acertei o nome? Acertou o nome. Não errei o Danzuk? Não, é um nome complicado, mas você acertou. Por que é complicado o Danzuk? Qual a origem? É ucraniano e alemão. E Schmidt? Schmidt é alemão. E o Dexuk é ucraniano. Ah tá, o Danzuk é ucraniano Sim. e Schmidt é alemão. Sim. Certo, e o Teodoro? Italiano? Ah, olha só. Olha que mistura aí, né? Teodoro alemão, Danzuk ucraniano e Schmidt alemão. O Theo está representando bem aqui uma parte da nossa parcela da população. Quantos anos você tem, Theo? Eu tenho 9. Teu pai e tua mãe deixaram você vir aqui? Ou você saiu escondido? Deixa esse livro aqui, depois você pega nele. Você Tá saiu bom. escondido de casa. Não deixaram, né? Eles deixaram você vir aqui. Não, você que me obrigou a vir aqui. Eu briguei. Vem, vai na marra lá, é brincadeira. Né? Olha só, por que o Theo está aqui? Para nós falarmos deste livro. Theo, diga o nome desse livro para nós. O nome desse livro é 1984. Esse livro é um clássico publicado no meio dos anos... ali pelos anos 50, 60, 40. 1949. É, 1949. A publicação... Como é que o título... Quem que é o autor do livro? É George Orwell. Só que esse não é o nome verdadeiro dele. Na verdade, o verdadeiro nome dele é Eric Arthur Blair. Porque... Eric Arthur Blair. Blair. Aham. E o título do livro? 1984. 1974. Esse livro foi escrito baseado em que tipo de história? Ele é uma ficção? Ele é baseado em fatos reais ou não? Bom, ele não é uma ficção e também não é baseado em fatos reais. Porque... Mas não, esse fato já é real, né? Baseado em história real, né? Sim. Só que o autor, quando ele pensou em escrever esse livro, ele teve uma visão muito clara, assim, do que ia acontecer no futuro, em vários países, no Brasil e no mundo inteiro, com vários tipos de coisas. Olha só, 1949, ele escreve em 48 e publica em 49, Sim. é isso? Tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial termina em 45. Sim. Um monte de avanços científicos. E o que ele imaginou, então, porque 1984, pensando em 49, é um futuro bastante distante na época. Sim, bem distante. O que ele imaginou? Como é que seria o mundo? Ele imaginou em um mundo em que o governo, entre aspas, ele controla tudo, todos, e ninguém pode ter decisão nenhuma porque eles monitoram eles. Se a pessoa mostrar que ser um pouco anormal, ela pode ser morta, torturada. E quando a pessoa ela é torturada, eles sempre fazem com que ela mude a percepção de vida de tudo. Como assim? Com a Não tortura. entendi. Por exemplo, esse aqui eu já vou falar um pouco do livro, mas no final o personagem ele é descoberto que ele pensava diferente do governo e eles acabam torturando ele até ele chegar a pensar que o governo estava certo. Por exemplo, quando eles torturavam ele, um cara perguntava assim: 2 mais 2 é quanto? Ele falava, é 4. E se o governo falar que é 5? Ele falava, é 4. Daí torturava mais. E até ele falar que era 5. Mas quem que era o personagem? É o Winston Smith. Como? Repete. Winston Smith. Então, Winston é o personagem principal do livro. Mas por que ele passou a ser torturado? Porque ele estava... Porque ele tinha uma visão que ele não acreditava em nada do governo, sabia que eles estavam errados, sabiam que eles não deviam controlar tudo. Mas como é que o governo controlava as pessoas?
ele monitorava ela 24 horas por dia contra a razão delas, obrigava ela a fazer coisas, comer coisas, fazer tudo, trabalhar no lugar onde elas não queriam trabalhar, fazer tudo Ou a seja, favor ninguém delas. tinha vontade própria. Não, ninguém. E tem alguma coisa... Ou seja, nós vivíamos numa... Aliás, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem uma frase que é muito marcante nesse livro. Qual que é? The big brother is watching you. O grande irmão está te observando. Não, tá, fala isso em português. Repete em inglês a frase. The big brother is watching you. Ou seja, ele tá te olhando, né? É, ele tá te vendo. Tá Tome te cuidado, cuidando né? de você. Não faça nada fora do que o grande irmão Quer que te você mandou. faça. Não sei se você viu o filme Matrix. Eu já vi, mas faz muito tempo. Não, mas me lembrou agora, você falando aí, sabe que me lembrou agora um pouquinho do filme Matrix, onde que o Neo era bastante vigiado. Sim. Tinha este grande irmão que controlava todas as pessoas, o que elas faziam, o que elas comiam, onde elas iam. E acontece isso nesse livro? Sim, e tem um fato muito interessante que diz que por causa do último livro que ele tinha escrito, o George Orwell, quando ele estava escrevendo esse livro, ele estava sendo observado por um governo especial britânico que queria cuidar para ver se ele não fazia nada de anormal também. E diz que é pura coincidência, porque eles só foram descobrir isso anos depois que ele morreu. Como assim? Que ele tinha essa percepção que ele estava sendo vigiado? Não, ele não sabia, foi pura coincidência mesmo. Aham. Essa curiosidade eu não sabia ainda sobre esse livro. E o que mais te chama a atenção nesse livro? Além de saber que tem um grande irmão, ou seja, um sistema de governo, né? Não é um personagem que está cuidando de você. Tem uma coisa que me impressiona muito, é como as pessoas já nascem sendo iludidas por essa coisa do governo e tal, que precisa obedecer eles, que não é obedecer, porque eles já nascem pensando que não existe obedecer, é a coisa deles, é a vida deles. Segue a regra e pronto. Não é obedecer, é obedecer ou obedecer. Não tem outra opção, não existe livre-arbítrio. Eles nem pensam, na verdade, nisso. Mas e o que o governo, em tese, ganha com isso? Na verdade, ele ganha o controle de toda a população, mas tirando isso, ele ganha dinheiro deles. Apesar de você for parar para pensar, as pessoas são iludidas que eles ajudam muito eles, dando comida e tal, só que, na verdade, eles dão nada para eles, só tiram coisas deles. Ou seja, o mais importante para o ser humano é ter a sua liberdade e mesmo não tendo as coisas. O ser humano prefere ter que correr atrás da sua comida, ter o seu alimento, ter que trabalhar, do que ter alguém que lhe dê comida, mas controle todos os seus atos. Sim. Como é que é o nome do personagem principal mesmo? É Winston Smith. E, claro, não quero que você conte o final do livro. É claro. Mas o que deu um start no Winston? Aliás, agora eu me perdi. Como é que é o nome dele mesmo? Winston Smith. Como é que ele conseguiu perceber que ele estava sendo vigiado? Na verdade, todo mundo já sabe que é vigiado lá, porque lá existem teletelas que são... Lá onde? Lá esqueci. O nome do lugar é Oceânia. Lá tem vários... Tá, isso que eu queria Lá dizer. tem vários reinos, sabe? Em que os governos controlam, esses reinos vivem brigando com os outros, fazendo guerras. Ou seja, nada normal do que isso acontece no nosso planeta. Sim. Se formos contar quanto tempo a humanidade teve de paz até agora, é insignificante o tempo de paz. Não chega a 300 anos, tempo contínuo, paz. No restante, nós sempre tivemos uma guerra aqui e acolá. E acontece isso também em 1984? Sim, o tempo inteiro ele fica narrando no livro que o tempo inteiro eles ficam... a Europásia, que é uma junção da Europa com a Ásia, que são os maiores rivais deles, ficam o tempo inteiro jogando bombas na cidade deles, lá no país, na verdade. Mas dá a entender que alguém está ganhando dinheiro, então, jogando bombas um no outro. Tem o Senhor das Armas por trás disso. Claro. E mais detalhes aí sobre o livro, sem contar o final dele para nós. Aquele que você acha que é importante, que deve ser prestado atenção. Bom, ele tem uma... eu acho que na narrativa do livro, o personagem, ele pode te enganar que ele mudou muito a percepção no final. Só que antes disso, na verdade, ele não mudou nada, porque no fundo, ele sempre achava que o governo estava errado. Certo. E ele daí queria fazer o contrário, então, já que o governo estava errado. Mas Sim. o termo, o livro chama de governo? O livro fala que esse é um governo que comanda? Na verdade, não. Ele às vezes coloca governo entre aspas, ou às vezes fala lá
Na verdade é mais governo mesmo, mas quem manda em mim e tal. Quem comanda tudo, Quem me quem co- está me vigiando, é Aham. o grande irmão, né? Aham. E isso tem alguma coisa a ver com um programa de televisão chamado Big Brother? Já que é o grande irmão? Sim, na verdade, a origem do nome vem daí, porque sempre fica olhando, né, nas câmeras, espionando. Então as pessoas que ficam ali sendo vigiadas 24 horas têm inspiração em 1984. Sim, por isso o nome. Pô, que legal. O que mais? Conta pra nós sobre esse livro. Aliás, como é que você chegou nesse livro? Quem que te falou sobre 1984? Na verdade, eu fiquei sempre, minha vida inteira, pessoas falando desse livro, falando que é um clássico, falando que quando eu crescer eu tinha que ler. Mas você não cresceu ainda? Bom, mas um dia eu tava na biblioteca da minha escola, aliás, e eu cheguei lá, assim, pra pegar um livro, eu vi uma fileira, assim, todos assim com uma capa, assim, do lado, George Orwell, tá o livro, George Orwell, tá o livro. Então eu pensei, por que eu não alugo esse livro por um tempo que Como leio? lugar? Lugar não, emprestado. Emprestar. Entendi. E daí? E quando eu emprestei esse livro, todo mundo das bibliotecárias, todo mundo achava que eu não ia ler esse livro. Que, por exemplo, eu ia dar pra minha mãe ler, que é claro que eu não ia ler. E, obviamente, não. Mas então foi um desafio. Quando você mostrou pra bibliotecária, ela olhou pra você. Que esse moleque... Você tá Que esse pegando moleque esse- tá fazendo? E daí que você disse pra ela? Na verdade, eu não disse nada, eu só vou falar, eu posso pegar. Na verdade, quando eu fui pegar, eu não sabia onde estava o livro, dela ficou assim, com uma cara brava e foi lá buscar o livro pra Esse mim. moleque tá me pedindo esse livro, né? Fingindo que é um intelectual, é isso? E daí? Eu não Como é que tenho, foi? não. Quanto tempo deu de leitura? Eu acho que foi 2 semanas e alguns dias, assim. Ah, não, então foi rápido. São 400 páginas aproximadamente. Um pouco menos. Porque, se você pensar em páginas cheias, né? Vai dar É. 350. Então, vamos pensar, 2 semanas, 14 dias. 16 dias, Tá, 15 que seja, dias. que seja 20 dias. 400 páginas, foi tranquilo. Toda vez que eu leio um livro, eu sempre tento colocar uma quantidade de páginas que eu leio por dia. Por exemplo, quantas páginas? Esse aqui eu não vou lembrar. Mas às vezes ele é aumentando. Às vezes a meta, tipo, o centro era 30. Às vezes eu leia menos com preguiça, eu aumentava de outro dia para 40. Nada compensava o Sim. dia de ontem para Aham. terminar dentro daquele prazo. Sim. E você tem uma ideia de quantos livros você já leu? Não faço a mínima ideia Nunca mesmo. contou? Não. E além de 1984, tem um que seja especial? Eu acho que já faz 2 anos, aliás, quando eu já era menor, eu li os livros do Júlio Verne. Que legal. Que tal a gente, no próximo programa, falarmos um pouquinho sobre Júlio Verne? Vou te provocando, a gente vai conversando e vai falando da importância da leitura. Vamos falar um pouco. Olha só, o Theo está hoje aqui conosco justamente para dizer isso. Não há idade, não há idade. Se você tem a possibilidade de mostrar para o seu filho como é importante ler, sente com ele, mostre para ele livros, compre para ele um livro. É o melhor presente. Livro é uma das poucas coisas que você gasta e fica mais rico. Não há dúvidas em relação a isso. O livro você gasta, mas você vai ficar mais rico com este gasto, porque na realidade é um investimento. Ele abre as portas para que você possa ampliar os seus conhecimentos. O livro deveria ser o nosso primeiro desejo. Nós temos que ter esta capacidade de amplificar, de despertar o desejo da leitura. O brasileiro lê muito pouco mesmo. O livro didático, infelizmente, é o material de leitura da maior parte das crianças e dos adolescentes em nosso país. E não deveria ser assim. Uma frase importante do Ziraldo é: estude pouco, mas leia muito. Estude pouco, mas leia muito. E assim nós podemos construir um Brasil melhor. Teodoro Danzuk Schmidt, muito obrigado pela sua participação. Você volta no próximo programa comentando mais sobre a importância da leitura. Grande abraço, até a próxima. Até o próximo programa.